Te darei
desangrándose en la cruz. 1000 moretones vuelven las tinieblas luz, pues entre huecos propiciados por los clavos, tú lavaste mis pecados, solo tú, mi buen Jesús. Y junto a ti una triste melodía, tanto dolor llora la Virgen y junto a ella está tu apóstol tan amado y se aterra al verte así, oh Jesús crucificado. Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz, es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado has lavado. Consolo e defensor, amável hóspede da alma, alívio incomparável, descanso no trabalho, brisa no calor ardente, consolo na aflição. Começa agora o programa Café com... Mar de llagas desangrándose en la cruz. Fica tranquilo. 1000 moretones vuelven las tinieblas luz. Pues entre huecos propiciados por los clavos. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia. Espero que tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Hoje aqui em Londrina está um pouquinho nublado, né? Não está mais friozinho até. Vi que a previsão do tempo falava em tempestades. Vamos ver como é que o dia evolui. Mas, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui comigo. Quem está aqui, vai mandando o convite, o link para as outras pessoas, vai partilhando. Você que está no aplicativo, bom trabalho, siga nos ouvindo aqui. E hoje, como vocês sabem, quem assistiu o último programa, eu comecei a falar sobre os 4 amores do Lewis. É um autor inglês, acho que ele era inglês, viu? Né? Não era escocês nem nada, né? É um autor inglês que era filósofo, teólogo e escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Então, autor até de livros infantis, né, por assim dizer, apesar de ter um significado até mais profundo nas Crônicas de Nárnia, para quem leu sabe, né? Então, eu comecei a falar sobre esses 4 amores. E a minha intenção, falando sobre os 4 amores do Lewis, que é um livro que ele escreveu, né, chamado Os 4 Amores,
não é dar uma aula, uma coisa teórica, uma aula de filosofia aqui, teologia, nem nada disso. Porque acho que o nosso plano, a gente precisa ser um pouquinho mais prático aqui. A ideia desse programa é tirar ideias práticas para a gente aplicar na nossa vida, né? E embora, lógico, a filosofia, ela sempre tem um viés, né? Você sempre pode tirar alguma coisa prática, né? Porque afinal a base de tudo é a filosofia. Mas eu sei que muitas pessoas não têm muita paciência, não aguentam ficar ouvindo assim elucubrações e abstrações. Então, a minha ideia aqui não é fazer uma resenha completa da obra do Lewis, nem muito profunda, é uma coisa assim sucinta e que seja prática para o nosso dia a dia, para assim ficar leve, né? E eu convido a todos, obviamente, que quiserem aprofundar no tema, que adquiram a obra dos Quatro Amores de Lewis. E é baratinho, eu vi que tem até no Sebo Capricho. Tem PDF também na internet, né? Enfim. Então, o Lewis, reiterando então aquilo que eu falei, né, no programa anterior, né? Então, ele fala de 4 amores. Ele vem, na verdade, ele resume os amores que Platão previamente tinha falado também, lá na antiga filosofia, né? Vocês lembram, né? O Platão, da Grécia antiga e tal, né? O Platão tinha falado de 7 amores, 7 discursos de amor, parece. Eu não li a obra de Platão, tá, gente? Estou citando o que eu estudei. Mas aí o Lewis foi lá e ele resumiu em 4. E é uma ideia muito legal e é bacana para a gente meditar, porque esses 4 amores do Lewis permeiam várias questões do nosso dia a dia, né? Aqui é um programa sobre família, então a gente fala do matrimônio, por exemplo. Quando a gente tem um matrimônio, a gente acaba tendo os 4 amores, por exemplo. A gente é amigo do marido, a gente tem um amor amizade, a gente tem um amor eros, né, o erótico, né? A gente também tem uma afeição, né? E a gente, pela graça do sacramento, que daí é o diferencial de quem realmente é casado na igreja, quem tem o sacramento, aí chega próximo ao amor ágape, que é o amor caridade, né? Que é esse amor que se assemelha ao de Deus, que é justamente naquele momento, né, que a gente fala, vou te amar na saúde e na doença, né? Quem ama na doença, quem ama o miserável, quem ama aquele que não dá nada em troca, é Deus, né? E pela graça do sacramento a gente consegue ficar mais próximo desse amor, né? Evidente que num nível humano, né? E evidente que com as nossas tem o pecado original, né? Tem as dificuldades, né? Mas a gente tem graça para, inclusive, amar alguém que não te dê nada de volta, né? Mesmo, por exemplo, um matrimônio, quando a gente fala de às vezes vamos supor, o marido fica tetraplégico, né? E a esposa fazendo tudo por ele. Aí ela está mostrando aquele amor ágape, é o amor mais próximo do de Deus. Ela tá dando, ela não está recebendo nada, né? Imagina nessa situação drástica, né? De um tetraplégico. Não tem o amor eros, né? Não tem. Aquela pessoa às vezes não consegue nem falar, quase não tem amizade, né? Às vezes tem pelo olhar, né? O olhar da pessoa já comunica muita coisa, mas vocês entendem o exemplo, né? Mas ela está ali, está lá na doença, naquele momento que o outro parece que não está dando nada em troca. Enquanto a pessoa, o pagão, ou a pessoa, ou mesmo católico, mas que está sendo infiel ao seu chamado de santidade, o que ele faz? Essa pessoa não está me dando nada em troca, vou descartar, né? Vou jogar ela fora, né? Igual um chiclete que a gente já mascou, né? Já masquei, já acabou o sabor disso aqui, vou jogar fora, né? E então no matrimônio a gente tem todos esses amores, né? Mas para ir devagar, vamos devagar para ir entendendo esses amores. Hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros tipos de amor, que são a afeição e a amizade. E assim, até mexeu bastante comigo. Ontem eu perdi um amigo, fiquei sabendo da notícia, né?
da morte do meu amigo Guilherme Rodrigo, que ele fez faculdade de Direito comigo, na UEL. E a gente estava afastado, né? Pela pandemia, óbvio, né? Mas também, antes da pandemia, eu casei e, sei lá, fui vivendo uma vida completamente diferente da dos meus colegas de faculdade, né? Que ainda estavam na vida... solteiro, concurso, sei lá, tem liberdade, mais liberdade, assim, para ir em barzinho, para sair, eu nunca posso nada, né? Quer dizer, até posso, gente, posso, mas a gente foi se afastando, né? Acho que no começo do casamento foquei muito no casamento, que é óbvio, né? Natural e esperado, né? E depois fui tendo um filho, outro filho, e a vida vai nos afastando, né? Mas o amor, ele permanece também, mesmo esse amor de amizade. Então, estava pensando, né? Eu já ia preparar esse programa de hoje, falando sobre afeição e amizade, mas daí aconteceu essa morte, né, desse colega meu, e pegou todo mundo de surpresa, e de certa forma... veio até a calhar, porque assim o programa e tudo, né, esse tema, porque aí a gente pode até ter uma visão mais profunda daquilo que é amizade, né, e fazer uma reflexão sobre o que eu dou para os meus amigos, né, como é que eu estou vivendo as minhas amizades, porque a nossa vida na Terra, ela é passageira, ela é muito curta, a gente não tem domínio de nada, né? E será que eu estou sendo realmente amiga dos meus amigos? E eu tenho esse chamado a ser amiga dos meus amigos, né? De dar essa afeição, de dar esse amor amizade. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto, né? Então, é o seguinte, o Lewis, ele fala do amor dádiva e o amor necessidade, né? O amor dádiva é aquele mais parecido com o amor de Deus, né? No amor ágape, que é o amor caridade, você tem mais a dádiva do que a necessidade. Deus não precisa do nosso amor, ele não tem amor necessidade por nós, digamos assim. Ele não precisa do nosso amor. Lógico que ele gosta do nosso amor, ele fica feliz com isso. Mas ele não precisa, ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser completo sem o nosso amor. Mas então ele dá-se inteiramente, e inclusive deu o próprio filho, desinteressadamente, né? Porque inclusive o seu filho foi crucificado, inclusive por aqueles que o renegaram, né? Inclusive por aqueles que não o amam, aqueles que seriam infiéis, que iriam negar o amor de Deus, né? E Deus dá, ele sempre dá, e por isso que ele sempre perdoa, né? Porque ele é a plenitude disso tudo, né? É o amor mais perfeito. E daí, então, esses dois tipos de amores, né, o amor que você dá e o amor que você recebe, eles estão dentro, são uma subcategoria, digamos assim, dentro desses 4 amores do Lewis, tá? Então, por exemplo, no amor afeição, esse amor mais primário, você não tem tanta necessidade. Existe uma necessidade, mas ela não é tão grande, né? De receber o amor do outro. Tá? Eu não tenho tanta necessidade de afeto. Eu tenho necessidade de afeto, sim, porque o homem é um ser social. Eu tenho necessidade de afeto, mas não é aquela coisa assim que o amor morre em si mesmo se você não tem esse ganho, né, maior, digamos assim, né? E o amor dádiva também está presente de uma forma muito pequena, né? Então, o amor-afeição, ele é a gradação mais baixa de amor, porque nele você tem pouca necessidade, pouco amor dádiva, né? Porque você tem afeição por qualquer pessoa, na verdade. Você não está se dando inteiramente para aquela pessoa, você não tem a necessidade de ter uma reciprocidade tão grande com aquela pessoa. Você tem a necessidade de afeição por o homem ser um ser social, então a gente tem afeição às pessoas, a gente tem cordialidade, coleguismo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que a gente
não anseia por isso como objetivo de vida, sabe? Eu anseio tão grandemente por isso. Não é assim, né? Então, o amor à afeição, ele é mais corriqueiro, né? Todos nós temos afeição, a gente precisa da afeição de qualquer pessoa, da nossa mãe e tal, para ser cuidado quando é bebê, né? Um bebê, a mãe cuida por afeição, né? O Lewis fala, pelo menos, né? Que é uma afeição que vai se desenvolvendo, né? Num trato maior de caridade, né? Daí vai chegando perto da caridade, né? Mas começa por uma afeição, né? Por exemplo, o seu jardineiro, né? Ele dá esse exemplo do jardineiro, né? Ele fala assim, a criança tem afeição pelo jardineiro, mesmo que o jardineiro seja ranzinza e só trate mal. Mas ele tem afeição, porque é uma figura que sempre esteve ali, ele é familiar, né? E, ao mesmo tempo, às vezes a criança não tem afeição por uma pessoa super legal que adora a criança, que está tentando encantar aquela criança, está fazendo gracinha, a criança vai lá e se esconde na perna da mãe, né? Então você vê que o amor e a afeição é um pouco assim, você se habituar um pouco, você se importar, mas de um modo primário, sabe? Você se habituar àquela presença ali, né? E isso é próprio do ser humano, né? A gente tem amor e afeição aos nossos vizinhos, do condomínio, né? As pessoas que a gente vê, os nossos colegas de trabalho. Então, são pessoas que, assim, não necessariamente a gente fica com saudade, né? Nossa, que saudade de conversar com fulano, porque as pessoas pelas quais a gente tem afeição, provavelmente a gente não tem conversas tão profundas, né? Não são amigos, elas não entraram no patamar do grau de amor, de amizade, né? Então, mas é uma afeição. Mas se acontecer alguma coisa com o fulano, com o meu vizinho, eu vou ficar triste também. Tipo, se o vizinho falece, se o vizinho fica doente, eu fico assim uma certa tristeza, porque eu tenho um afeto. Então, eu não posso dizer assim que eu sou indiferente ao meu vizinho. Não sou indiferente. Eu tenho um amor primário, um amor de afeição. E tanto é assim que a gente até coloquialmente confunde, né? Fala assim, uso a palavra amor até no sentido desse amor, do afeto, né? Por exemplo, eu amo Coca-Cola, né? Não é que você ama, você tem um certo prazer, um certo afeto, digamos assim, pela Coca-Cola, mas você não ama Coca-Cola. Amar é da vida, né? Amar é outra coisa, né? Então, até em grego era outra palavra para esse tipo de amor, o amor-afeto, né? Em português a gente usa amor para tudo, né? Então, por isso que o Lewis vem, né? Em inglês também eles usam a mesma palavra, né? Por isso que o Lewis vem e ele vai desmembrando o amor, destrinchando mesmo, para nos fazer aprofundar nessas dimensões, né? Então, o afeto, a gente tem, as pessoas más têm seus afetos, os cachorrinhos até têm seus afetos, ele tem afeto pelo dono, né? Ele gosta da presença do dono, ele abana o rabo, a hora que o dono chega em casa. Então, isso é um afeto, né? É um tipo de amor, mas é um tipo mais baixo de amor, digamos assim. Não estou falando que é errado, não. Eu só tenho afetos. Não é errado, não. É o normal que a gente tenha mais afetos, né, do que os outros amores. É assim, é uma pirâmide, né? Porque no topo, o amor dádiva, plenamente o amor caridade, né, o ágape, que é o tipo maior de amor, só Deus tem, né? Então, é uma pirâmide. Embaixo a gente tem muitos afetos, a gente tem afetos por todas as pessoas. Aí depois tem amizade por algumas mais seletas, né? Primeiro eu tive afinidade, depois eu criei a amizade por algum grupo mais seleto, talvez 3, 5, 10 amigos, sei lá, que a gente possa falar que são amigos de verdade. E né? Espera-se, né? Um eros, né? Um amor eros, né? Hoje em dia está meio complicada essa questão de um só amor eros, né? Mas enfim, né? Espera-se que tenha um só amor eros, né? Porque o eros também é aquela coisa do desejo de consumir aquela pessoa, né? E é um contrassenso quando você tem o desejo por uma pessoa e por outra, porque você quer aquela pessoa inteira, você quer se doar inteiramente para aquela pessoa, mas como que você vai se doar inteiramente se você tá querendo ter um amor eros com outra pessoa também, né? Então, é por isso que é um contrassenso você ter um amor eros por mais de uma pessoa, né?
Pode acontecer o desejo, né? Mas daí não é um amor chamado eros, né? E todos os amores, a gente pode ter desvios também, tá? Levam a uma... Todos os amores, se a gente não cuidar, eles podem levar para um lado, digamos, mal, né? Quer dizer, todos os amores menos o amor caridade, que esse aí é perfeito, né? Mas mesmo a amizade. A amizade, eu posso cair pirambeira abaixo por causa de amizades. Por exemplo, as pessoas ruins, elas se tornam piores com os amigos. Por isso que é tão importante a gente refletir sobre isso, sobre as amizades. Que amizades eu tenho? Porque as amizades mostram os meus objetivos, os meus afetos primários também, né? Os amigos são aqueles que têm interesses em comum. Então, se o meu interesse é o bem, a verdade, é amar a Deus, é fazer o que é certo, é ser santo, eu vou ter amizade, eu vou me identificar com pessoas que têm esse objetivo, né? E daí a amizade vai ser muito enriquecedora. Entretanto, se o meu objetivo é fazer maldade, ficar rica, ser egoísta, eu vou ter amizades que têm esse tipo de conversa, né? Que não está tão interessado nos princípios, nas virtudes, na verdade das coisas. Está interessado em dar golpe, trapacear, né? Você pode falar que existe uma amizade entre os bandidos, né? Eles têm um grupinho lá deles que eles são fiéis entre eles, sei lá, eles têm uma certa amizade, mas é uma amizade vil, né? Então, vejam, é um amor que ele pode ser deturpado, né? Então, só para mostrar para vocês que todos os amores, menos a caridade perfeita, porque é Deus, né? O próprio bem, pode ser deturpado, porque, infelizmente, o demônio está aí e ele está à solta e ele tem momentos que usa até de realidades que seriam boas, né, como uma amizade, né, como um amor conjugal, o eros, né, de uma forma para deturpar, né? Por exemplo, é óbvio que se eu ficar adorando a pessoa amada, né, no amor eros, quando a gente pensa na relação, né, mais apaixonada, tal, se eu ficar idolatrando meu marido e adorando-o, eu vou colocar ele no lugar de Deus. Então, eu vou deturpar uma realidade que é para ser boa, eu consigo deturpar, né? O demônio pode nos fazer cair nessa tentação, né? Ou a nossa própria fraqueza também, né? Tem vezes que eu penso que o demônio não precisa ter muito trabalho, né? O próprio pecado original, né? Que já foi um trabalho demoníaco, deixou tais sequelas na nossa alma que a gente se ferra sozinho, digamos assim, né? Enfim, então, o amor, a afeição é esse amor mais primário, né? Então, a gente tem esse tratamento de cortesia com os vizinhos e tudo mais. Desse amor, gente, eu não vou aprofundar muito. Por quê? Porque ele é um amor mais raso, né? Ele não tem tanto que aprofundar, né? É simplesmente entender que o homem ele é um ser social e que ele necessita de afeto, né? Na verdade, a gente se sente mal também. Então, existe uma certa necessidade no amor-afeto, né? A gente necessita desse afeto, mas é assim um grau menor, tá? Por exemplo, se eu mudar para sei lá, um condomínio novo, um trabalho novo, ninguém me olhar na cara, eu vou me sentir super mal, né? Não tenho um afeto de ninguém, como assim? Ninguém me dá um sorriso, um bom dia, né? O ser humano, ele fica deslocado, ele se sente mal, porque ele precisa de alguém, né? Alguém. A amizade em si, ele vive sem a amizade. Pode viver sem a amizade. Mas o afeto, não. A gente quer que pelo menos alguém olhe na nossa cara, fale um bom dia, né? Tem que ter alguém, né? Porque o homem, ele é um ser social, né? Se até os animais sentem afeto, né? Quanto mais o homem, né? E a amizade, ela é um amor separado, né? É um amor chamado de filia, né? Então, a amizade é a filia, né? Colocando o nome próprio, né, que o Lewis trouxe do grego ali, né? E o mundo moderno, ele ignora esse tipo de amor. Mas nós cristãos não podemos ignorar. E os gregos antigos, né, que eles tinham muita sabedoria. Eles eram pagãos, mas, nossa,
trouxeram tanta coisa que enriquece, que vem de acordo com a nossa fé, né? Então, a gente sempre volta o nosso olhar para os gregos, né? Eles tinham essa grande sabedoria, né? Os gregos valorizavam a amizade. E eles mesmos falavam, se não me engano foi Aristóteles que falou que a amizade é um amor que você não precisa, mas que te enriquece, né? Então, não dá para você viver sem amizade? Dá. Mas a sua vida vai ser muito mais triste, né? Então, dá para você viver sem a amizade. Você pode passar pela vida sem ter um amigo, sendo isolado, sendo sozinho, mas é uma vida sozinha, né? É uma vida, assim, mais triste, né? Então, por que ele colocava, os gregos colocavam a amizade num patamar diferente? É justamente por isso, porque você não é obrigado a ter amizade. Você não tem nenhum instinto que te leva a ter amizade. É diferente do Eros, por exemplo. No Eros, a gente tem um instinto sexual, né? Então, de certa forma, a gente tem um chamado da nossa natureza por buscar esse amor Eros, né? Eu posso, obviamente, eu tenho domínio dessa natureza, né? Por ter razão, ser um ser humano, tudo mais. Mas eu tenho um instinto. Então, os gregos até falavam, o amor eros nem é tão, não é muito importante, ou é ainda um animal, talvez um amor animalizado, porque você tem esse instinto, né? Mas é lógico que a gente vai ver que não é bem assim, porque o amor eros humano não é igual um amor de um cachorro para uma cadela, né? O dele lá é simplesmente instintivo, não chega a ser um amor, né? Ele não tem amor pela cadela, né? Mas a gente tem um amor que é mais um amor que une instinto com amizade, com tudo isso. Mas isso é mais profundo e eu vou deixar para o próximo programa, né? Mas enfim. Só quero saber se vocês estão me acompanhando aí, não sei se tem alguém comentando. Se tiver, você me fala, tá? Se tiver alguém com dúvida, alguma coisa, porque eu sempre fico preocupada quando eu trago esses temas meio filosóficos, né? Porque tem gente que curte, tem gente que detesta, tem gente que fala não entendi nada, mas vocês vão me dando feedback, tá bom? Então, a amizade, ela é assim, essa coisa de dois seres humanos que se colocam lado a lado, né? O Lewis fala, por exemplo, enquanto no amor eros tá a figura é um olhando para o outro, né? Eu aprecio aquele que eu amo de uma forma erótica, né? Eu aprecio a beleza dele e tal, eu aprecio o corpo dele e tal. Então, enquanto eu olho para ele e me volto para ele, na amizade, eu estou ombro a ombro com ele, né? Nós somos caminhantes que vão para a mesma direção, a gente olha para a mesma coisa. Então, o Luiz até fala, né, que as amizades começam com assim, nossa, você também faz isso? Nossa, achei que eu fosse o único. É aquela identificação que você tem, né, por alguém que pensa como você, que faz como você, que atua como você, e, em suma, que te entende, que te aprecia por ser você. A amizade, ela é muito desinteressada. Eu não me importo se o meu amigo é feio ou é bonito. No amor eros, eu tenho um apreço pelo físico, né, do meu amado. É lógico que, como eu falei, no matrimônio, por exemplo, o que começa com, de repente, um amor eros, ele vai evoluindo para uma amizade, né? Você vê lá o marido velhinho lá, talvez fisicamente não seja tão atraente, mas eu também já estou nesse nível e a gente se ama, né? E talvez a parte erótica seja ainda melhor, porque justamente envolve uma complexidade maior de amores, né? Mas, enfim, mas não é o primário, né? O primário no amor eros é a atração física. E na amizade, não. Eu posso ter um amigo feio, um amigo, né? Sei lá, de todos os tipos, até um amigo bobo, menos evoluído intelectualmente, por exemplo, pode ser um grande amigo, né? Desde que tenha os interesses em comum comigo, que é o que realmente forma os laços de amizade, né? Porque sem esses interesses em comum, né, alguma coisa em comum a gente tem, né? Porque sem isso seria simplesmente um afeto, né? Então, a amizade é isso que abrilhanta a nossa vida, né? Então, amigos não
fazem parte do nosso cotidiano. A gente, assim, não fazem parte do nosso cotidiano, digo, quando a gente nasce, né? A gente não precisa do amigo, né? A gente precisa do cuidado da mãe, que não é de um amigo, né? Mas a gente vai crescendo enquanto pessoa e a gente vai formando esses vínculos. Uma pessoa normal, saudável, né? Nenhum psicopata, né? Eles não têm amizade, mas a gente forma esse vínculo que dá muito mais alegria no nosso caminhar. Então, eu não preciso ter esse ombro a ombro para eu caminhar pela vida. Também não é necessário, né? Tem gente que, infelizmente, só tem afetos, por exemplo, né? Então, a gente vive sem amizade, né? Num plano, assim, bem humano, né? Materialista de falar, né? Viver como ser humano, não como filho de Deus, né? Agora, como filho de Deus e um ser humano que quer ter um sentido, aí a gente precisa de amizade, né? Tanto os santos, eles tinham suas amizades, né? Os santos tinham que ter amizade com alguém, nem que seja com o seu diretor espiritual. E primeiro, né, lógico, com Jesus, né? Que eu não vou falar que... Óbvio que Deus está em todos esses patamares, né? De toda forma, a gente é amigo de Cristo, né? Cristo, ele entra em todas as representações também do amor, né? Não vou pormenorizar isso agora, mas assim, só en passant, né? Assim, só brevemente para vocês entenderem, né? Então, Cristo, como no amor eros, ele é aquele que se dá pela igreja, né? Então, até tem aquele livro dos Cânticos dos Cânticos, né? Da Bíblia, enfim, é uma coisa totalmente erótica se você for ler aquilo, né? Mas é Cristo aquele... Porque Cristo tem esse amor apaixonado pela sua igreja, né? E ele tem, ele sendo filho de Deus, né, que teve todo o amor dádiva de Deus, também tem o amor caridade, ele se dá inteiramente por nós, né? E ao mesmo tempo também ele quer ser nosso amigo. Então nós podemos ser amigos de Cristo, é só a gente querer ter uma vida espiritual séria, né? Conversar com ele no dia a dia, isso é ter amizade com Cristo. Se eu falo, oi Jesus, estou triste, oi Jesus... Bom dia, nossa, me ajuda nisso. Eu estou tendo uma amizade com Cristo. E Ele quer isso, tá? Então, lógico que nós cristãos, se eu quiser ser autenticamente cristã, eu tenho que ter amizade com Cristo, né? E com as outras pessoas através de Cristo. Mas um ser humano comum, digamos assim, bem mundano, bem materialista, tal, ele até consegue viver sem amizade. Só que ele não vai ter essa vida plena que Cristo nos oferece, entende? Tá dando para entender? O que você acha? Tá complexo? Tá dando. Então tá bom. Me falaram aqui que tá dando, então eu vou partir do princípio que tá dando. Porque às vezes eu tenho medo, né, de perder vocês aí no meio da bagunça. Mas enfim, então a amizade é isso, ele é um plus, tá? Para nós cristãos ela é básica, mas no mundo em geral, para a humanidade, para os pagãos, digamos assim, ela não é necessária. Você pode passar a vida toda sem ter uma amizade, né? É uma vida sem graça, com certeza, né? E então a amizade, que é o que eu quero mais focar aqui hoje, é esse amor desinteressado. Então eu não me interesso pelos bens materiais do meu amigo. Eu não me interesso pelos dotes intelectuais do meu amigo. Assim, não é isso. Lógico que eu posso admirar esses dotes, eu posso admirar até a riqueza do meu amigo, né? Mas não é por isso que eu sou amigo, tá? Quando a gente fala em amizade por interesse, isso não é amizade. Isso, na realidade, é um afeto, é um egoísmo travestido de amizade. A amizade verdadeira, ela é esse amor de amizade. Então, de fato, a gente tem que amar os nossos amigos e a gente os ama, né? Então, eu quero o bem, se eu amo, eu quero o bem do meu amigo. Então, numa amizade verdadeira, eu corrijo meu amigo. Sim, eu corrijo quando ele faz errado. Falo, cara, não foi legal aquilo que você fez, não gostei. Você quer saber a verdade? Não gostei do seu corte de cabelo, sei lá. Isso não quer dizer que a gente também vai vomitar tudo na pessoa,
A gente trata com carinho, né? Mas com carinho, a gente fala a verdade. Porque o nosso amigo é aquela pessoa com a qual a gente consegue ser mais autêntica, né? A gente tem que ser o mais autêntico possível. Porque justamente os amigos, eles me entendem. Eles são parecidos comigo, né? No fundo, todos os amigos são um pouco parecidos, eles se entendem, eles se interagem, né? Se é uma pessoa que eu não sinto confortável com ela, então ela não é meu amigo de fato, né? Às vezes, quando a gente está iniciando uma amizade, a gente se vê nesse processo, né? Às vezes a gente é um pouco a gente mesmo, de repente faz uma piadinha, algum comentário, mas daqui a pouco a gente está mais contido e fala, será que eu falo isso? Ela vai ficar chateada ou não? Mas quando já se consolidou uma amizade, a gente tem abertura, a gente fala, a gente pode falar o que for, que a gente sabe que o nosso amigo não vai se perder, né? A amizade já está consolidada, aquele amor já existe, não vai se perder porque eu falei uma bobagem, porque eu votei no Lula ou no Bolsonaro, né? Eu sou amigo, né? Não concordo com você politicamente, mas sou seu amigo, entendeu? Então, com ele eu posso realmente me abrir. Queridos, deu meia hora de programa, eu vou fazer um intervalo aqui e a gente já volta falando um pouquinho mais sobre amizade, tá bom? Hoje posso perceber o valor de uma amizade, pois divino amigo, com carinho me ensinaste. Se eu pudesse compreender o tamanho do seu amor por mim, mas nada esconderia daquilo que já sabes, tudo te entregaria, Jesus, minha alegria, meu amigo. Hoje posso perceber que um amigo de verdade não sou eu a escolher. Vós em mim o enxertastes, que é mais fácil te seguir ao lado de um amigo. E mesmo se ele tropeçar ou tão fraco vacilar, queres, Senhor, que eu encontre a ti a tua vida no coração de um grande amigo, amigo fiel, refúgio poderoso. Quem o descobriu encontrou um tesouro, prefiguração de Deus, certeza do céu. Quero tê-lo aqui no peito meu anjo, meu abrigo, meu amigo fiel, refúgio poderoso. Quem o descobriu encontrou um tesouro, permaneceremos até o fim na amizade do Senhor. E se me amar te causar dor, com o mesmo amor me cures, meu amigo. Hoje posso perceber que a glória da amizade consiste em tudo perder, na renúncia da vontade, para ter um bem maior.
ser amigo de ti, amado Salvador, de meus irmãos queridos. Leva-me onde quiseres, esposo de minha alma. E quando longe eu estiver e saudades levar comigo, seja ela a esperança de reencontrar o coração de um grande amigo. Amigo fiel, refúgio poderoso, quem o descobriu encontrou um tesouro, prefiguração de Deus, certeza do céu. Quero tê-lo aqui no peito meu anjo, meu abrigo, meu amigo fiel, refúgio poderoso, quem o descobriu encontrou um tesouro, permaneceremos até o fim na amizade do Senhor. E se me amar te causar a dor, com o mesmo amor me cures, meu Amigo fiel, Senhor Jesus, a nossa gratidão, porque o Senhor é que nos ensina a amizade verdadeira e sincera. Por todos os amigos e amigas que o Senhor colocou na nossa vida, na nossa história, que nos levaram para o céu. Obrigado, Senhor, pelas saudades, pela lágrima, pelo sorriso, pelo conselho, pela palavra de sabedoria, pelo olhar que salva, pelo abraço que redime. Obrigado, Senhor, porque toda amizade vem do teu coração. Por isso, a ti, Jesus, a nossa mais profunda gratidão. Refúgio poderoso, quem o descobriu encontrou um tesouro, permaneceremos até o fim na amizade do Senhor. E se me amar te causar a dor, Com o mesmo amor, me cures, meu amigo, me cures, meu amigo. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos, então voltando, falando sobre amizade, né? Agora eu quero fazer um viés mais prático de amizade, né? Então, vamos falar, né, sobre amizade um pouquinho mais antes de eu falar da parte prática, que eu quero que a mensagem que fique para vocês, né? A amizade, ela é o amor menos ciumento de todos os amores, né? Bem interessante que o Lewis fala, né? Enquanto no amor eros não cabe outro, né? O amor eros, ele é ciumento, né? A amizade, não. Eu sou amiga do fulano e daqui a pouco vem o cicrano, fica amiga, entra no nosso grupo, entendeu? Não era para ter um ciúmes. É lógico que, em alguns momentos, a gente pode ter um ciúminho, né? Eu, por exemplo, confesso que em muitos momentos eu tive ciúmes dos meus amigos, especialmente quando eu era mais nova, né? Na faculdade, assim, era aquela coisa assim, peraí, né? Eu tinha ciúmes. Mas o que é esse ciúmes? É um sinal também de uma amizade não muito madura, né? É uma coisa própria do jovem. Mas conforme a gente vai amadurecendo na vida, a gente vê que a gente não perde nada por ter uma nova amizade, né? Ou porque o nosso amigo tem um outro amigo. Ele não é menos amigo meu
né? Por ter um terceiro amigo, né? E a gente vai amadurecendo isso nas relações, né? Então, vejam que no Eros é o contrário, né? Se o meu marido começa a ter um relacionamento de amor Eros com outra pessoa, eu saio perdendo, sim, né? Ele vai ser menos Eros para mim, né? Porque ele vai estar voltado para outra pessoa, ele vai estar apaixonado por outra pessoa, né? Então, ele vai ser menos meu. Mas na amizade, não. Essa amizade, ela não tem limite. Não tem limite, né? Quando a gente busca essa amizade verdadeira, busca esse amor pelas pessoas, a gente não tem limites. Inclusive, a gente vê que os santos eram melhores amigos de muita gente. E eles tinham mais amigos ainda. Parece que quanto mais santo, mais gente cabia no seu coração, né? E os santos conseguiam até desenvolver amor de amizade por pessoas que aparentemente não tinham nada a ver consigo, né? Lógico que a gente fala, né, na amizade tem esse interesse em comum, sim, mas os santos, eles conseguiam ver simplesmente o interesse comum de ser amigo de Cristo, por exemplo, né? Pessoa que não gosta nada, né? Tipo, não tem nada a ver, vive em outra realidade, mas ama Cristo, pronto, eu consigo ser amiga dela, né? Então, os santos, eles conseguiam isso. E nós, como cristãos, a gente também tem que crescer em amizades, porque, afinal, as amizades, elas nos ajudam pelo caminho e nos ajudam a levar a Deus. A amizade é um meio pelo qual leva as pessoas a Deus, né? Tanto é assim que, bom, a gente tem vários santos que falam sobre isso, mas o São José Maria Escrivá, ele falava, né, o apostolado de amizade e confidência. Primeiro você é amigo da pessoa, depois você leva ela a Cristo, pela sua vida, pela sua amizade. O seu interesse pela pessoa tem que ser genuíno, né? Eu gosto da fulana, né? Eu gosto da, sei lá, Mariazinha. Eu gosto da Mariazinha por ela. Não é que assim, você é amiga dela para fazer ela se converter. Não. Primeiro eu tenho que gostar da Mariazinha, gostar, fazer coisas junto e tal. E daí, com naturalidade, como os amigos, eles crescem juntos ou decrescem juntos, como eu já falei, né? Então, com naturalidade, ela vai se interessando pelas minhas coisas, né? Por que você vai à missa, né? Por que não sei o que? Você vai confessar? Também quero, né? É com naturalidade que os amigos vão crescendo, né? E com naturalidade a gente vai levando os nossos amigos a Deus. Então, de certa forma, assim, olhando agora, saindo um pouquinho do Lewis, né? Eu não lembro se ele fez uma observação nesse sentido, eu acho que não, mas depois vocês podem até fazer uma observação para mim e me mandar, quem tiver a obra dele assim, na ponta da língua, né? Mas essa questão de amizade, no meu ver, é um dever cristão, né? Enquanto eu falei que a gente pode até passar na vida sem ter amizade, né? Os pagãos podem ter isso, né? A gente não. Se eu sou cristão, não tenho um amigo, então eu tenho que dar uma olhada e me examinar. Estou sendo cristã de verdade? Porque, olha, se eu souber me interessar pelas pessoas, eu vou acabar desenvolvendo amizade, não tem como. Se eu busco amar ao próximo, né, como Jesus mandou, eventualmente vai ter algum próximo que vai ficar mais próximo, né, que eu vou ver, nossa, tem isso em comum comigo, e a gente vai se aproximando, né. Então, as amizades, elas são também um caminho para a gente chegar até Deus. Eu tô aqui graças às minhas amizades, eu imagino que vocês também. É lógico que a nossa educação contribui, se eu fui criada numa família católica ou não, se eu fui batizado, lógico que isso ajuda muito, né? Mas, por exemplo, na minha história de vida, eu fui batizada, tal, crismei, tchau e bênção, né? De vez em quando ia na missa, tal, mas foi por causa de uma amizade que eu comecei a frequentar um grupo de jovens, e foi por causa de uma amizade que eu comecei a frequentar o Opus Dei. Então, você vê, uma amizade me levou para o grupo de jovens, e uma amizade fez eu me abrir mais para Deus. E depois uma amizade fez eu encontrar Deus no Opus Dei, encontrar um carisma dentro da igreja, né, no qual eu me sentia pertencente, né, com o qual eu me identifiquei, né? E a igreja tem muitos caminhos, mas todos você chega através da amizade. Então, vejam, a amizade, ela está ali, o
o cristianismo se pauta na amizade, né? Como eu falei, primeiro a gente é amado por Cristo e vira amigo dele. E pode ser que eu conheça essa amizade com Cristo através de um amigo, e é muito provável que seja assim, né? Porque um simples afeto não tem essa influência, mas a amizade tem. A amizade é naqueles momentos que a gente compartilha alegrias, compartilha tristezas, né? Se a gente perde um amor, um outro amor, por exemplo, o marido, se perde uma namorada, se perde a mãe, alguém da família, quem vai estar ali para te confortar, né? São seus amigos, né? Então, a amizade é compartilhar também a dor e as alegrias do próximo e se alegrar com as alegrias do próximo como se fossem suas. Então, eu não tenho inveja dos meus amigos, né? Eu posso até falar, puxa, que sorte que a fulana é tão rica, né? Tal. Mas é uma sorte, assim, eu falo assim, é como uma admiração, entendeu? Sorte dela, né? Mas não fico com inveja, né? Não quero um mal, não falo assim, queria que a fulana perdesse tudo. Não, eu não tenho isso. Eu quero que meus amigos sejam plenamente felizes. Se for que tenham dinheiro também, né? Faz parte, que tenham saúde, né? Então, eu me alegro com cada alegria dos meus amigos, eu me preocupo com as preocupações dos meus amigos. Então, eu me preocupo se a filha da minha amiga está doente, eu me preocupo se a minha amiga está, sei lá, estudando para um concurso e não consegue passar, está frustrada, eu me preocupo. Então, eu busco estar próxima, né? E agora, indo para um lado prático, e até pensando nisso que me ocorreu ontem, que eu partilhei com vocês, né? Que não é que me ocorreu, né? Mas que eu recebi a notícia do falecimento desse meu amigo, né? Amigo de faculdade, ele foi até meu padrinho de casamento. Pensando que assim a gente vai perdendo o contato com os nossos amigos. Mas quando são amigos, eles continuam amigos. Eles continuam no nosso coração, porque justamente brotam desse amor, né? Esse amor de amizade. Então, de vez em quando eu pensava nele, de vez em quando eu lembrava dele, né? E a amizade, ela é isso. Mas, como passou e a vida dele, né? Ele faleceu, eu tenho 34, ele devia ter 35. Acho que ele era um ano mais velho que a gente lá. Então, jovem, né? Do nada, né? Foi para o hospital, ele foi segunda para o hospital dirigindo ele mesmo, né? Porque não estava passando bem. E ficou internado lá e sofreu uma parada cardíaca, enfim, né? E faleceu. E é uma coisa assim tão absurda, né? A gente pensar, não acredito que o Guilherme, né? Esse meu amigo, eu não acredito que o Gui morreu. E vocês podem pensar isso na vida de vocês, né? Com os amigos de vocês. E o que mais me doeu ontem, lógico, né? Além da dor de saber que nunca mais o verei, né? Mas foi saber que eu podia ter dado mais atenção, eu podia ter sido uma melhor amiga e eu não fui. Porque teve a pandemia, tudo bem, todo mundo se manteve afastado, mas mais do que isso, antes da pandemia, né? Praticamente eu tinha visto ele, sei lá, 1, 2 vezes depois que a gente se formou, né? E quantas risadas eu dei, como foi gostoso partilhar aqueles momentos na faculdade com ele e fora, né, em barzinho, enfim, né, em casa, assistindo filme. Como ele era uma pessoa rica. E eu, por ter sido uma amiga pouco generosa, não aproveitei ao máximo, né? Não aproveitei mais dessa amizade, né? Como eu falei, os amigos, mesmo na distância, a gente continua amigo. É aquela pessoa que você pode ficar 10 anos sem ver, quando você vê, é a mesma coisa, né? Parece que não mudou nada. Por quê? Porque justamente a gente se conhece profundamente, verdadeiramente, né? Não tem máscaras na amizade, né? E a gente não se importa com a beleza da pessoa, né? Então, é a mesma coisa quando a gente é amigo verdadeiro. Mas, mesmo assim, né? Mesmo que a gente possa ficar, né, tantos anos sem se ver, né? A gente deve procurar manter e cultivar as amizades, né? Então, por mais que, nossa, eu continuo amigo dele mesmo sem vê-lo,
Mas será que eu não posso dar uma ligadinha, né? Será que eu não posso perguntar como é que a pessoa tá? Nesse negócio de redes sociais, a gente acaba, assim, sempre tá vendo, né? A cara das pessoas, porque vai postando foto e tal. Mas a verdade é que a gente não pode se habituar a isso, né? Não pode se bastar com isso, né? A gente tem que saber procurar as nossas amizades também, né? Matar a saudade fulano, ó, vou te ligar então pra gente bater papo, que não é só corrente no WhatsApp, não basta pra nossa amizade. Como é gostoso ouvir a voz do amigo, como é gostoso sair, como é gostoso conversar com o amigo, né? E a gente, se você tiver família, tiver ouvinte, tiver família e ter mais ou menos as mesmas condições que eu, né? Às vezes a gente se vê meio limitado no fator tempo mesmo, né? Às vezes a gente quer sair com os amigos, a gente quer dar mais atenção, mas tá no telefone, criança tá falando em volta, né? Ou a gente está sempre com muitas preocupações na cabeça, muito leve trás, filho na escola, filho no médico, filho no dentista, enfim, né? Tantas ocupações que a gente acaba deixando de lado, né, o cultivo das amizades. E eu quero fazer um convite para você, para não esquecer das suas amizades. Pegar o telefone mesmo e ligar, e marca um horário e fala assim, ó, agora meus filhos estão na escola, fulana, posso te ligar? Vou te ligar pra gente bater papo. Porque se a gente ficar esperando, o dia que a gente for sair, o dia que a gente for, né, aquele dia, o dia nunca chega. A nossa vida é corrida. É complicado. Então, assim, é aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, você ficar esperando, a situação ideal é eu fazer um churrasco aqui em casa, chamar meu amigo, mas se não dá, eu me contento com fazer uma ligação, né? Eu vou fazer uma ligação de 15 minutos, me fala como é que você tá, tô com saudade e tal, não sei. Homens e mulheres têm jeitos diferentes de manifestar a amizade, né? As mulheres têm mais facilidade para falar, tô com saudade de você, amiga, não sei o quê, né? Os homens são mais, sei lá, mais travados, né, nesse sentido. Mas eles amam também, né? Porque o amigo é isso, a gente ama e a gente se perturba com a ausência do nosso amigo e, enfim, a gente se perturba com as perturbações do nosso amigo, né? E para encerrar aqui, gente, quero falar, então, como a gente viu essa importância da amizade. Então, além de valorizar as nossas próprias amizades, a gente tem que fomentar nos filhos o cultivo dessas boas amizades. Então, agora falando para você que é pai, que é mãe, ou que vai ser um dia pai e mãe, né? Como é importante que a gente ensine os nossos filhos a serem bons amigos. Que a gente ensine eles a ser leais aos seus amigos. Que a gente ensine eles a escolher seus amigos. Como eu falei, né? Amigos ruins levam para caminhos ruins, né? Então, a gente, como pais, a gente fica de olho com os amigos, de olho nos amigos dos nossos filhos, né? E a gente vai orientando. E às vezes a gente não consegue levar o nosso filho para Deus, por exemplo. Pode acontecer, né? Um filho rebelde, sei lá. Mas a gente pode tentar rezar pelos amigos dele, né? A gente pode rezar para um amigo levá-lo para Deus. A gente pode rezar para os amigos dos nossos filhos se voltarem para Deus. E aí vai ser um caminho da salvação do nosso filho, né? Então, os amigos são de suma importância. Então, vamos fomentar também as amizades dos nossos filhos. Não sejamos pais assim que são relapsos, nem sabem quais os amigos dos meus filhos, né? Que eu saiba pelo nome os amigos dos meus filhos, que eu conheça, que eu os convide para frequentar a minha casa, que seja só para ficar de olho neles, sabe? Vai fazer um trabalho da escola, vão se reunir. Filha, chama a fulana esse crânio aqui, vamos ver, né? E eu fico lá de olho, né? Eu dou uma olhada nas conversas, né? Eu fico ali transitando pela casa, que seja, né? Servindo uma pipoca para aquelas crianças, mas você está ali, você está se informando. Você está vendo que tipo de amizade eles têm. E você observa para daí melhor aconselhar, né? Que triste que é quando uma pessoa não aprende a fazer amizades com seus pais.
Eu conheci uma vez uma pessoa que só teve amigo tranqueira. E, assim, que levou para um mau caminho, sabe? Que usava droga e tal. E os pais muito religiosos dela, né? Dessa pessoa. Eles iam à missa, estavam envolvidos em pastoral, né? Mas não deram exemplo de amizade. Ela falou assim para mim, sabia que meus pais não tinham vida social. Meus pais não tinham. E, lógico, né? Eles iam na paróquia, eles tinham colegas de pastoral, digamos assim, né? Tinham colegas de pastoral, né, tal. Mas essa pessoa, enquanto ela era criança, ela não via os amigos dos pais na casa, não via os pais saindo com os amigos. Então, é como se os pais não dessem um exemplo de uma amizade, né? Então, o casal também tem que pensar nisso, né? Então, lógico, eu tenho que ter um tempo com meu marido, eu tenho que namorar, eu tenho que ir no cinema, sei lá, dar uma saidinha, né? Quando eu tenho um tempo, a prioridade é meu marido, sim. Então, se eu tenho um tempo, se minha mãe vai ficar com as crianças vão dormir lá, eu vou aproveitar e vou sair com meu marido sozinha, né? Mas também eu não posso esquecer dos meus amigos, né? Falar, fulana, olha, hoje eu tô sossegada, vamos tomar um sorvete, né? Então, que a gente não se esqueça e que os nossos filhos saibam que a gente tem os nossos amigos, que a gente se preocupa com eles. Porque a gente fomentar a amizade é também ajudar os nossos filhos a ir para Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o amor eros, né? E o amor caridade. Talvez eu faça um programa para cada, eu vou ver como é que eu faço. E se você estiver ouvindo pelas redes sociais, por favor, curta, compartilha e baixe o nosso aplicativo aí, porque você pode ouvir pelo celular em qualquer momento, não tem propaganda, é gratuito, tá bom? Fica a nossa sugestão aí para vocês. Espero que tenham uma ótima quinta-feira, um beijão e até semana que vem. Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Trabalhavam sem parar, faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrela.